A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, boa tarde, amigos. No ar, mais uma edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Agradeço a audiência e o convido a acompanhar a entrevista que hoje farei com o Fábio Ibrahim El-Khoury. Ele é pesquisador em ufologia e esse é o tema do nosso programa hoje, ufologia. Convido você a acompanhá-la. Ô Fábio, seja muito bem-vindo, obrigada pela visita, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço por estar aqui participando hoje com você. Ok, e ao longo então do programa vamos falar sobre esse tema, você está convidadíssimo a acompanhar a Opinião e Debate de hoje, do começo ao fim. A gente vai a um breve intervalo, chama o apoio cultural, a gente retorna já já, não saia daí. Muito bem, damos início então à entrevista de hoje. Fábio Ibrahim El-Khoury, conforme eu disse, pesquisador em ufologia. É UFO, um termo que significa o que, afinal? Significa OVNI, objeto voador não identificado, né? Que é do inglês, UFO é do inglês. E você se dedica ao estudo, pesquisa o tema, desde quando, como é que iniciou, como surgiu o interesse por isso? Bom, acho que desde jovem, bem jovem mesmo, na faixa dos 14 anos mais ou menos, que às vezes isso me interessava, mas eu nunca fui atrás, nunca busquei esse assunto, né? Mas foi um marco na minha vida no ano de 99, no mês de maio. Na ocasião eu estava indo para Campinas no dia 21 de maio de 99, e na saída de Jaguariúna para Campinas, algo me fez com que eu olhasse no para-brisa do carro, para cima do carro, dirigindo e avançasse assim, a cabeça olhando para cima. E em cima estava sobrevoando um objeto metálico redondo. Isso era por volta da 1h30 da tarde. Você estava sozinho? Não estava sozinho. Tinha uma pessoa que estava comigo, só que a pessoa estava falando ao celular, né? Então ela não pôde ver. Bem na hora que eu falei, olha, tem um objeto em cima do carro, né? E bem acima, não tão próximo do carro. Ela foi lá, nós passamos no pontilhão, que é logo na saída, aquela curva que você faz para pegar a estrada de Campinas, sair de Jaguariúna. Né? E havia mais carros? Aí então, já é jornalista. Então, eu cheguei a parar logo após essa curva, né? Que é o cotovelinho, quando você entra para a rodovia. Eu cheguei a parar o carro naquele momento e procurar. Eu não conseguia encontrar porque não tinha referência no céu, não tinha nuvem. Né? Daí você não viu mais nada. Aí ficou aquela coisa, né? Só eu vi, éramos em dois, né? Só eu que vi. Então, naquele período eu fazia aula de pintura em Amparo com o professor Sérgio Nardini. Sim. Inclusive eu mando um abraço para ele. E eu comecei, isso foi no mês de maio, e eu comecei naquele decorrer a comprar revistas do gênero. E sempre ficava folheando, né? Ver se eu encontrava alguma foto, alguma coisa que remetesse, né, a semelhança do que eu vi. E nunca encontrei nada. Isso já em dezembro de 99, o professor Sérgio Nardini, ele falou, Fábio, você não traz na próxima aula umas revistas para mim, dar uma olhada, né? E eu fiz. Na outra aula, a gente estava quase entrando de férias, e eu levei algumas revistas para ele. E foi interessante o que aconteceu, que ele começou a ficar folheando as revistas, e eu fazendo a pintura, né? E ele viu uma matéria que uma pessoa colocou uma foto, era de noite, e do lado da foto, um risco no céu, havia um relato de um cara na Alhambra, na cidade de Alhambra. E aí ele vai contando uma história, e antes ele escreve assim, no decorrer, um mês antes, passando pela cidade de Jaguariúna rumo a Campinas, eu e mais 2 amigos avistamos um objeto esférico, tal, horário tal, né? Que foi praticamente com a sua experiência. Que foi praticamente o que eu também vi. Então, um tempinho depois, acho que uns 4 meses depois,
havia uma caixa postal, o nome, caixa postal e a cidade. Eu falei, vou mandar uma carta para ver, né, se existe mesmo, né? E eu recebi a resposta. É um senhor de Campinas, um contador, né? E escritor também. E ele respondeu dizendo exatamente o que eu também presenciei. Ô Fábio, isso te tranquilizou? Não fui só eu que vi? Então, aquela coisa mexeu muito comigo. Inclusive, eu me tornei vegetariano a partir daí. Mas eu não entendia por que eu me tornei vegetariano. Eu fui saber anos depois, né? Aí isso mexeu sim comigo, mexeu bastante, porque quando eu comecei a comentar para algumas pessoas, eu percebi uma resistência delas. Incredulidade. Não que duvidava, né? Mas é estranho você contar alguma coisa que para muitas pessoas ninguém viu, só eu vi. É colocado como novo. Mas me diga uma coisa, o que tem a ver o fato de você deixar de se alimentar com carne e essa experiência? Isso tem muito a ver com a espiritualidade. Né? Aí nós estaríamos entrando no campo de consciências, de olhar os outros seres como a si mesmo. Mas foi algo consciente ou... Até então eu não tinha consciência. Digo assim, eu não sabia que eu não estava me alimentando mais de carne, por exemplo. Né? Criou uma repulsa, de repente? Não, de repente eu falei, não vou mais me alimentar de carne, nada de animal. Aí eu fiquei, a partir disso, de maio, eu fiquei 3 meses me alimentando assim, com um pouco de peixe, e depois totalmente vegetariano. Né? Nem o peixe? Nada. Faz 14 anos já estou há 14 anos vegetariano. Né? Então eu comecei a olhar os demais seres da Terra como realmente nossos irmãos. Eu procuro olhar, embora a gente ainda é falho nisso, mas eu procuro olhar ele como a nossa semelhança. É uma busca sempre. Sem dúvida. Eu acho uma busca por um olhar diferente. Sim, é questão de respeito, questão do amor ao todo, né? Então... Fábio, a partir daí você então começou a pesquisar o tema? Comecei a ir atrás e comecei a fazer vigílias, convidava alguns amigos. Eu participava também naquele período de 99, 2000, 2001. Eu participava de reuniões em grupos, sempre tinha alguém que gostava dos assuntos e falava sobre isso, inclusive palestras, todo último domingo de cada mês na cidade de Socorro, onde um grupo de amigos fazia essa reunião, né? Então isso foi abrindo a minha consciência, né? Foi trazendo conhecimento, expandindo a consciência, para que eu pudesse buscar mais e mais e mais, porque é uma busca infinita, né? Quando você entra dentro do campo da ufologia, que tem tudo a ver com espiritualidade, você entra num caminho infinito. E é um caminho maravilhoso. É um caminho maravilhoso. Você chegou a ter outros contatos, outras experiências? Sim, eu tive experiências. Tive experiências em projeção astral, onde eu fui levado para uma nave, né? Talvez até seja surpresa para quem está ouvindo, assistindo. Sim. Né? Eu fui realmente levado para dentro de uma nave. E isso foi no ano passado. Foi em setembro do ano passado, de 2012. Mas você disse uma experiência astral, ou seja... eu não fui com o corpo físico. Eu fui com o corpo astral, ou seja, no espírito tal. Porque há técnicas de desdobramento, de projeção astral, de viagem astral. Há vários nomes para a mesma coisa. Então, na ocasião, eu fui levado para dentro de uma nave, onde encontrei com outros seres, muito humanos, né? São seres bem humanos, parecidos com humanos. A nossa feição, nosso físico. Isso, a fisionomia. Alguns, existem outras espécies que não, que também já cheguei a ver, né? Que são os seres greys, que são os baixinhos, cabeçudos, cabeças grandes, que são grandes cientistas, né? E os reptilianos também, que eu já cheguei a ver. Escute uma coisa, quando você começa a relatar cabeça grande, estatura menor, os filmes, né, hollywoodianos, eles retratam de certa forma isso que você está dizendo, ou são obras apenas do imaginário artístico de cineastas? Olha, eu vejo assim, tudo que a mente é capaz de criar é porque existe. E é possível tornar realidade. Porque existe aquele ditado, né? Penso, logo existo. Porque tudo antes passa por um pensamento, para que aquilo também possa se tornar realidade. Eu vejo que é uma forma de informar, os filmes de ficção, ele pode ser uma forma de informar as pessoas sobre algo que está ocorrendo na humanidade e que está, né, dentro do campo científico alternativo, isso é notório que está acontecendo,
que existem esses seres. Então, os filmes de ficção, por exemplo, eles mostram muitas realidades, mas e como existe um outro plano oculto por trás disso, que controla, de certa forma, a boa parte da humanidade, da mídia e tudo mais, então eles não podem colocar como algo verdadeiro. Então eles têm que colocar como algo, como ficção. Assim, por exemplo, você vê aquele filme Avatar, né? Sim. Que seria uma boa demonstração da nossa realidade, né? Os seres bons, seres evoluídos, que estão totalmente interagidos com a natureza, com a espiritualidade, os avatares, né, o filme. E aí chegam os humanos e vem todo com aquela força, com aquela coisa para querer destruir. Então isso é para trazer uma reflexão para a humanidade. O filme é ficção, mas a gente tem que assistir aquele filme e ver o que ele tem para trazer para a gente, o que nós temos que refletir sobre nós mesmos, o que nós estamos fazendo com o meio ambiente, o que nós estamos fazendo com os nossos rios. Nós bebemos daquela água. Então são coisas que de alguma forma, de forma sutil, traz informações e reflexões para as pessoas, para que elas observem o que está acontecendo hoje nessa realidade, né? Então os filmes de ficção, eles estão sim, muitos filmes, estão sim trazendo informações para a humanidade, só que ainda há um véu na frente dos nossos olhos, da maioria de nós, que olha aquilo como ficção. Muito bem. Nós vamos fazer um rapidinho intervalo, rápido mesmo, muito breve, para dar continuidade a esse assunto aqui, que hoje eu converso com o Fábio Elcuri. Não saia daí, voltamos depois do apoio cultural. Estamos de volta, dando sequência ao Opinião e Debate de hoje, conversando com o pesquisador em ufologia, Fábio Ibrahim Elcuri. O Fábio, essa questão, né, esse olhar que a gente volta para o universo, estamos aqui sozinhos, de onde viemos, existem outras vidas. Essa é uma questão que, creio eu, acompanha o ser humano, não só agora, onde a mídia faz com que os contatos, a comunicação seja tão rápida e breve, mas acho que é uma questão que acompanha o homem desde o início da sua história. Eu acredito que sim. Essas são as perguntas que não se calam, né? Verdade. De onde viemos, para onde somos, quem somos nós, né? São perguntas realmente que não se calam. A busca, as perguntas, né, e as respostas, elas são diversas, né? Mas dentro do campo da ufologia, por exemplo, inclusive no mês de junho, dia 24 de junho, se comemora o Dia Mundial da Ufologia, porque nesse período aconteceu um caso muito conhecido em Roswell, nos Estados Unidos, né, que ficou muito conhecido. Então, acabaram colocando essa data. Que fato aconteceu, Fábio? Teve uma queda de um OVNI e resgataram seres. Isso é o que a história conta, eu não posso provar isso, né, mas é o que a história conta. E dizem que o governo, na época, o governo americano, capturou alguns seres vivos. Século passado? 1947. Certo. Século passado. Foi em junho de 1947. E dizem que o governo americano capturou alguns seres ali, né? Na queda, alguns seres até vivos. E parece que esses seres trabalham em conjunto com o governo, nesse campo de tecnologia, né? Que hoje é conhecido como a Área 51. Embora há outras áreas, né, que estão esses seres. E hoje isso também está vindo à tona. Existe um projeto chamado Disclosure, que é projeto Revelação, e um novo projeto chamado Sirius, que saiu agora recente, um documentário sobre isso, que eles estão fazendo revelações. São militares, agentes da CIA, agentes da própria agência de inteligência americana, né, dentre outras, que estão revelando as experiências e o que eles sabem sobre os extraterrestres. Não é? Então hoje as pessoas estão vindo na mídia, principalmente pela internet, expondo essa realidade da experiência que eles tiveram, militares que estiveram durante muito tempo com outros seres, outras raças, que não são como nós. E por que será toda essa preocupação histórica, né, de evitar que a população, de uma maneira geral, tomasse contato
e com essas visitas, com esses seres? Por quê? Medo de um pânico? O que justificaria tanto mistério em torno do assunto? Então, existe a questão do controle, né? O controle da economia, por exemplo, está na mão de poucos, né? Então, existe essa questão. Eles não vão deixar informar a humanidade, porque isso acaba causando um certo descontrole. Então, isso acaba acontecendo o quê? De não trazer essa informação ao público para não gerar consequências para essas pessoas que controlam, né? Que são poucos que controlam. E para isso, por exemplo, as pessoas podem assistir, que inclusive tem no YouTube, um documentário chamado Zeitgeist, né? Que tem disponível em 50 idiomas, por exemplo. Você pode selecionar ali, que ele vai falando um pouco sobre o plano da corporação que controla a humanidade, que comanda a humanidade através da economia. Então eles não querem revelar muitas coisas, justamente para não causar pânico, não causar descontrole, né? Sair do controle. Porque muita massa, muitos órgãos de controle que existem no planeta hoje, eu não vou citar alguns, não farei isso, mas existem vários órgãos que controlam a humanidade, de que não existe nada fora da Terra. Na verdade, hoje nós vivemos dentro de um cativeiro, nós nascemos dentro de um cativeiro, né? Tudo isso não é uma realidade. O que nós vivemos não é uma realidade, é tudo implantado, são ideias implantadas que controlam todos nós. Ô Fábio, quando você teve essa experiência que você chamou de corpo astral, é isso? Sim. Tá? Que tipo de contato deu para estabelecer comunicação? Como é que eles são? São receptivos? Tem os seres receptivos, seres que realmente estão dispostos a nos ajudar aqui na Terra, e há outros seres que estão nos manipulando, que junto com uma outra raça que eles utilizam como escravo, né? Que são os reptilianos, utilizam os Greys para manipular a humanidade, para controlar, né? Para obter recursos, principalmente humanos. Então, existem os bons, existem os maus. Que tipo de recursos? Materiais? Não, energia. De todas as formas, energia, né, alimento, de várias formas de recursos. Inclusive o recurso econômico, por exemplo, seria um plano deles, dos seres reptilianos, para controlar a humanidade, para não deixar com que nós expandimos além do planeta Terra, para que a gente não possa ter contato com outras civilizações. Hoje nós já éramos para estarmos tendo outros contatos. Muitas pessoas hoje estão tendo contatos com muitas raças. E isso, por exemplo, acontece em lugares que menos se espera. Por que não desce uma nave, por exemplo, no centro de São Paulo? Por que não desce uma nave no centro de Nova York? Isso não vai acontecer. O que acontece são os pequenos contatos que ocorrem no interior, em zona rural principalmente, que acontecem muito, né? Hoje você pode ter muitos relatos, você pode ler muitos relatos sobre isso. Está acontecendo muito. E as pessoas que antes tiveram essas experiências e se guardaram, né? Se fecharam, nunca se abriu, hoje elas estão expondo isso publicamente, inclusive num evento que está acontecendo, não me recordo hoje a cidade, mas está acontecendo um dos maiores eventos hoje no país sobre essas revelações, né? Que são sobre os contatados, que são pessoas que tiveram Então, segundo o que você nos diz, esse contato com os seres extraterrestres, vamos classificar assim, pode ser com gente do bem, como pode ser com gente do mal. Ainda nós temos essa visão de dualidade, né? Bem e mal, bom e ruim, né? Forte e fraco, né? Porque se o interesse deles é vir aqui, a gente já enfrenta tantos problemas, vir ainda surrupiar o pouco que a humanidade tem, vamos dizer que não é do bem, não. Eu não preciso, para dar um exemplo disso, eu não preciso nem ir lá fora para falar sobre isso. Nós temos essa questão, por exemplo, política, que acontece no país. O povo que está passando fome, o povo que está, como esses protestos que estão ocorrendo em São Paulo, que está pedindo ajuda, né, para o governo, para entender a situação de cada um. Nós temos essa parte do governo que acaba, de certa forma, explorando a classe menor, né? Então nós não precisamos só olhar os extraterrestres que vêm aqui e fazem esse tipo de coisa. Nós temos exemplo entre nós. Para você ter ideia, existe uma raça chamada draconianos, né? Que
que consideram o pior entre todas as raças neste universo. Esses seres, eles jamais deixam a sua espécie passar fome. Então, o que a gente tem que observar com isso? Né? O que está acontecendo entre nós humanos, como uma única raça? Né? Nós vivemos dentro de um planeta, nós somos uma única raça. Só que existem termos aqui dentro do planeta Terra que separa. Né? Fulano é americano, fulano é europeu, outro é asiático. E não tem, nós somos todos um. Nós vivemos todos dentro de uma mesma bola, dentro de uma mesma bexiga. Todos respiramos o mesmo ar. Né? Então não preciso ir fora para trazer exemplos para cá. Né? Mas aproveitando ainda dentro desse contexto, esses seres, por exemplo, eles fazem experiências genéticas. Esses seres extraterrestres ou de outra dimensão. Por exemplo, os Greys, os reptilianos. Eles vêm aqui para fazer experiências genéticas com pessoas. Inclusive há mulheres que se engravidaram deles e quando chega a 3 meses, eles vêm e retiram o feto e levam para eles. Porque eles estão tendo um problema de poder acessar outras dimensões, além da 4ª dimensão. Eles querem acessar a 5ª, a 6ª dimensão. Então eles precisam de nós, que eles consideram como deuses, né? Só que nós somos adormecidos nesse contexto, e eles precisam fazer essa mudança genética para que tire um pouco disso de nós, para que eles possam acessar outros níveis superiores de dimensão. E além de dar continuidade na espécie deles, que é o caso dos Greys, que eles estão em extinção praticamente, estão extintos, eles são poucos hoje. Mas eles habitam um planeta, existe uma localização? Olha, existem regiões no universo, né? Como nós estamos na Via Láctea, por exemplo. Eles existem várias dimensões. Tem os Zetas retículos também, que habitam na região Zeta, né? Considerada como região Zeta. E esses seres também são parecidos com os Greys, são baixinhos e cabeçudos, mas são muito inteligentes. Agora, são bons, são ruins? Quando os cientistas de laboratório pegam um rato para fazer uma experiência que seja benéfica para os humanos, não é diferente do que eles estão fazendo com humanos. Entendeu? Quando o cientista pega, vamos fazer uma experiência no rato, vamos pôr uma orelha humana lá para ver se funciona, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos ver o comportamento, o coração do rato. Eles praticamente fazem o mesmo com a gente. Eles fazem sem nenhum constrangimento. Sem nada, porque para eles estão olhando como um lado positivo, porque eles precisam salvar a espécie deles. Mas não resta dúvida que a nossa cultura é maniqueísta, não é? Muito. Existe essa tendência a gente analisar dois extremos, um bom e um mal, né? Faz parte quase que da nossa cultura filosófica. Mas, enfim, entendi a sua colocação. Quer dizer, sem nenhum constrangimento, nós somos os ratinhos de laboratório. Também, de certa forma somos. De certa forma, sim. Mas nós vamos fazer mais um intervalo. Não tem mais coisas que a gente quer saber depois do apoio cultural que está chegando aí. A gente retorna dentro de instantes. Estamos de volta, a gente dá prosseguimento à opinião e debate de hoje, num bate-papo com o Fábio, que é pesquisador em ufologia, e está nos contando sobre os estudos que ele vem desenvolvendo há tanto tempo e também das experiências que empreendeu ao longo da sua jovem vida, né? Muito jovem e já com tanta coisa aqui contando para a gente. O Fábio, por falar em jovem, quando eu ainda era jovem, eu acho que toda a minha geração, naquela época, teve contato com uma obra que se tornou célebre, né? Eram os deuses astronautas, que havia relatos, explicações, projeções ali que abriram muitos questionamentos. Como é que você avalia aquela obra à luz de hoje, né? Tanta coisa depois daquilo aconteceu, continua sendo validada? Bom, eram os deuses astronautas do livro Eric von Däniken, né? Isso. Veja só, esse autor ele deixou muitas coisas abertas para as pessoas pensarem nesse livro. Foi um dos primeiros livros também que eu li sobre o assunto cosmos, né? O universo e tal. Há muitas marcas no planeta, né?
sei se você recorda. Sim. Há muitas marcas Ele traz algumas fotos. Sim, na no Peru, né? por exemplo, há muitas marcações que só podem ver do céu, né? Bom, ali, dentro dos estudos ali do livro, por exemplo, há muito contexto que você percebe que há, como é que se diz assim, há tribos, né, no planeta que começaram a adorar os deuses, né? Até porque vem esse termo, eram os deuses astronautas, né? Porque eles desciam de suas naves e tal. Mas há uma região no planeta hoje que, eu não sei se seriam índios, né? Mas eu vou chamar de tribos, né? Que eles adoraram esses seres, deuses, mas na verdade esses seres, deuses, seriam os humanos que passariam de avião e jogavam bolsas com medicamentos, com alimento, né? Então eles começaram a adorar os seres humanos e esculpiram até um avião, né? Achando que seria a nave dos deuses, né? E era um avião perfeito humano, né? Agora, isso aí mexeu com muitas pessoas, né? Esse livro mexeu com muitas pessoas e muitas pessoas se questionaram sobre o que contém ali, principalmente essas partes da pirâmide, da Ilha de Páscoa, né? Que as marcas que existem nas rochas, que podem ser vistas somente do céu, algumas que parecem locais de pouso, como se fossem aeroportos, né? Algumas civilizações extintas. Sim, é desconhecido ainda, né? Até no livro ele deixa em aberto realmente, porque é desconhecido, não há uma resposta para isso tudo. Quer dizer, no nosso passado muita coisa aconteceu e dizem, né? A história diz que tudo é um ciclo, tudo volta, se repete, né? Agora, o que eu poderia dizer a respeito disso? Eu também não tenho uma resposta, né? Assim como o Eric e o Vandaliken não tem. E isso se perpetua ainda hoje e todos estão na busca por respostas sobre isso. Agora, o tema, essas pesquisas, a concepção de mundo através desse olhar, invalida a nossa crença religiosa ou você crê que não, vem por reforçar a nossa crença? Olha, Zecharia Sitchin, que faleceu recentemente, que ele tem um livro também chamado Fim dos Mundos, O 12º Planeta, ele tem inúmeros livros, né? Um senhor que pesquisou a Suméria, e lá ele encontrou muitas tábuas, né, de argila que contêm imagens de seres, que é onde seria a nossa origem como Homo sapiens, né? Homo erectus e Homo sapiens. E ele conta uma história em cima disso, da história do que seriam os deuses, porque Deus, né, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Ali ele relata que também há uma espécie de seres que vieram de um planeta chamado Nibiru, que passaram próximo da Terra e precisava de ouro, né? Eu vou relatar rapidamente em resumo, que precisavam de ouro para proteger a sua atmosfera. E eles vieram para a Terra, desceram a Terra, descobriram que aqui tinha ouro e encontraram algumas espécies, que seriam a nossa origem, nosso antepassado, né? Os Homo erectus, né? E através disso eles resolveram, como eles não tinham tempo para cuidar das coisas aqui e tinha que cuidar do problema no seu planeta, eles resolveram fazer uma mudança genética na espécie que estava aqui com a deles. Então eles criaram uma outra espécie que ficou bonita, que seriam nós hoje, né? Que foi uma espécie, muito bonita. ficou legal, né? A espécie ficou bonita, né? E eles precisavam que esses seres, né, que seriam nós, escavassem o ouro para que depois eles viessem pegar para levar para o planeta dele. E assim eles fizeram, né? Então, essa imagem e semelhança que dizem na história, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, vem da história dos sumérios. É muito antigo isso, é muito antigo. Eu não me recordo o ano, mas deve ser coisa de 13 mil anos, 14 mil anos atrás, mais ou menos. Então ele vai contando uma história dos seres chamado Anunnaki. Quem tiver a oportunidade de pesquisar, inclusive na internet, há livros, há vídeos falando sobre os Anunnakis. É bem interessante e bem amplo esse assunto. A última vez que você esteve aqui no meu programa foi para falar sobre um evento que ia ocorrer em Serra Negra e que, segundo você, já naquela ocasião me dizia, ano a ano, que você realiza anualmente, ano a ano, atrai, catalisa um número muito maior de pessoas. Você acha que o tema vem num crescendo
em relação, talvez, até essa própria busca, esse anseio do homem moderno, Fábio? Sem dúvida, essa busca está constante. E eu estou percebendo isso em muitos jovens. Por exemplo, o Encontro Cósmico, que é o evento, né? Você percebe pelo público que há mais mulheres do que homens. Mas você percebe também que há muitos jovens buscando esse conhecimento e falando com maior naturalidade, coisa que na minha época eu não poderia estar falando. Se eu falasse sobre extraterrestre, por exemplo, quando as coisas começaram, quando eu relatei aquela experiência que eu tive na estrada de Jaguariúna para Campinas, eu percebi a resistência das pessoas. E eu me sentia reprimido quando eu falava sobre o assunto, porque as pessoas me olhavam de outra forma. E hoje eu vejo os jovens falando isso com maior naturalidade. E eles falam com ciência. Eles têm conhecimento, eles falam sabendo do que está falando. Né? Então, eu acho que as coisas estão se abrindo de uma tal maneira que realmente nós estamos tendo um novo mundo, uma nova realidade acontecendo aqui diante de nós. Né? O velho mundo realmente está acabando já. E você acha, como sempre, em outras esferas, também nessa, que o conhecimento, a informação, ela é libertadora? Sem dúvida. O conhecimento, o autoconhecimento te liberta de qualquer coisa. Você talvez possa ter a informação e não a experiência ou o conhecimento. Então, você já tendo a informação, na hora que você precisar, você vai saber como utilizá-la. E isso é o que está acontecendo hoje. Hoje as pessoas estão sendo bombardeadas por informações. E, Fábio, você acredita, né, que nessa disseminação da informação, os meios de comunicação, e aí hoje a gente define o homem hoje como um ser comunicador, a comunicação está aí como uma grande realidade, facilidade de fazer chegar em segundos uma informação daqui até outro lado do mundo. Dentro desse campo de conhecimento, os grandes meios de comunicação colaboram ou não na difusão desse assunto? Os grandes meios de comunicação não colaboram. De verdade, não colaboram. Não colaboram porque eles também, de certa forma, eles são controlados. Eles são porta-voz de quem controlam tudo isso. Né? Mas hoje, como nós estamos sendo bombardeados por informação, por outro lado, nós temos meios para buscar aquilo que alimenta a nossa alma. Né? Hoje, se você quer pesquisar alguma coisa, você vai na internet e você pesquisa sobre aquele assunto que dá uma abrangência maior para você. Então, as coisas estão mudando. Né? As coisas estão mudando, sim. Só que é notório que a parte da mídia grande, esses grandes comunicadores, né, não mostram toda a verdade. Eles mostram aquilo que interessa para eles e aqueles que são os seus patrocinadores ou os seus padrinhos, né? Assim como funciona no meio político, por exemplo. Né? A política ela não serve ao povo, ela serve aos seus padrinhos, que são as grandes empresas, corporações que estão por detrás delas. Fábio, o assunto abrangente. É muito e complexo, né? É muito. Você tem um blog onde as pessoas lá vão se encontrar, digamos? Sim, tem o blog, tem o Facebook também. Né? O blog, posso falar o blog? Claro, por favor. É fabioibrahim.blogspot.com.br. Está aí na tela e também o seu e-mail, não é? O meu e-mail é fabioibrahim@gmail.com. Muito bem. Eu tenho certeza que essa é uma forma, né, de promover encontros virtuais para que aquelas pessoas com o mesmo interesse possam fomentar informações, conhecimentos e, por que não, experiências também, certo, Fábio? Sem dúvida alguma. E essa oportunidade que você está dando hoje aqui, né, para falar sobre esse assunto, embora a gente não consiga explanar tudo, né, vamos dizer assim, porque é bem complexo e abrangente, mas eu estou vendo hoje como um ponto de luz o que você está fazendo. Né? É muito importante isso. Esse assunto é chegar para as pessoas que às vezes estão nos assistindo e que têm medo de comentar, né, sobre esses assuntos. Então, eu vejo como um ponto de luz, porque eu estou vendo, isso vem a acrescentar realmente que a humanidade está mudando. Ok. Fábio, até uma próxima. Agradeço. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Aqui eu encerro Opinião e Debate, agradeço a audiência, marco um encontro com você para amanhã ao meio-dia aqui no Sistema Regional de Televisão. Um abraço, boa tarde, até lá.